Bom dia, queridos amigos e irmãos. Hoje, em nome da Força Tarefa, eu venho objetivamente falar sobre esse possível relaxamento da quarentena que vem sendo anunciado pelos governos. Mas o que eu quero frisar é que nós não precisamos e não devemos, de maneira nenhuma, relaxar os nossos cuidados individuais. Cuidados de higiene sempre das nossas mãos e principalmente o uso de máscaras. E também o distanciamento social. O que eu quero falar sobre as máscaras e o que eu tenho visto é que as pessoas têm usado as máscaras dos mais diversos modos de uso, mas isso tem me chamado a atenção, porque as pessoas têm usado a máscara no pulso, pendurado na orelha, embaixo do queixo, e não é essa a função da máscara. A função da máscara é ela fazer um isolamento, ela fazer uma proteção do nariz e da boca, então ela tem que estar logo abaixo dos olhos e ela tem que preencher até a parte inferior do queixo. Se você acha que a sua máscara está caindo ou que você não está tão habituado, toda hora você tem a tendência de tirar essa máscara, eu vou aconselhar você a colocar sobre a máscara e nariz uma fita crepe, porque isso vai te impedir de remover a máscara, principalmente quando você sai de casa, vai pegar o transporte público. E não se esqueça, para poder colocar a máscara e retirar a máscara, é bom você estar com as mãos higienizadas. Meus amigos, nós estamos combatendo o Covid-19 e não é uma coisa pouca, não é uma brincadeira, é algo sério. Nós estamos vendo as pessoas ficarem doentes, estamos vendo as pessoas ficarem acamadas e temos visto mortes também. Então, por favor, vamos nos cuidar. Se o governo decide pelo afrouxamento, o controle desse afrouxamento social é do governo, mas o nosso afrouxamento pessoal é nosso o controle. Vamos então, por favor, cuidar de nós e cuidar também do outro. Muito obrigada. Quando Deus criou o mundo e os anjos lá no céu, eterno é o nosso Deus. Houve raios e relâmpagos saindo de suas mãos. Eterno é o nosso Deus. E Deus não estava brincando ao expulsar Adão e Eva, porque desobedeceram e quebraram a lei. Ele volta muito em breve e espera que saibamos. O eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus e reina acima dos céus com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus e reina acima dos céus com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. Quando a escuridão cobria a imensidão da noite, O eterno é o nosso Deus. e com uma só palavra ele criou a luz. O eterno é o nosso Deus. Através de suas promessas realizou todos os seus sonhos. Com graça e compaixão ele morreu na cruz. Não se esqueça nem um dia de dizer para as pessoas: O eterno é o nosso Deus. o eterno é o nosso Deus e reina acima dos céus com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus e reina acima dos céus com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus. Bom dia, igreja! Para quem não conhece a gente, para quem está visitando agora pela primeira vez, ou para quem já nem lembra da nossa cara, já que faz muito tempo que a gente não se vê, eu sou o Felipe, namorado da Bruna. Oi gente, eu sou a Bruna, namorada do Felipe.
E acho que vocês não sabem disso, ou talvez saibam, mas eu e o Felipe, na verdade, a gente tá muito longe. O Felipe tá no Rio de Janeiro, eu tô em São Paulo. Já fazem 2 meses, porque eu tô passando a quarentena com a minha família. E a gente tem sentido muita falta um do outro nesse momento que a gente tá distante. Mas a gente também tem sentido muita falta de vocês, de estar com vocês. Sim. E a gente sabe que é um momento difícil. E a gente queria ler uma escritura com vocês que fala sobre esses momentos que a gente está passando. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, eu vou ler o versículo 1, o 4 e o 5. Fala assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Amém. Assim, como a Escritura diz, né, há tempo para cada coisa. E a gente vê agora, o tempo que a gente está, não é tempo da gente estar se abraçando mais, infelizmente, mas é tempo da gente conter. É tempo da gente esperar um pouco, esperar as coisas passarem, esperando, né, para quando as coisas voltarem ao normal. Eu fico pensando agora, lembrando de algumas coisas simples dos nossos dias no culto, as crianças correndo quando acabava o culto, chegando lá, fazendo apresentações musicais com o Almir. A gente tendo que subir aquela escadaria até chegar no salão, a gente depois descendo, saindo do ar-condicionado, tava frio, e chegar lá, pegar um solzinho bom, conversar com as pessoas que a gente já não vê faz uma semana. E agora as coisas são lembranças, né? Mas fica aí a esperança para quando a gente puder se ver de novo. Mesmo separados, a igreja continua. A gente não está fisicamente junto, mas a igreja não é um local físico, a igreja é a gente, a igreja é o corpo. Então, mesmo virtualmente, agora por meio desse vídeo, o culto está acontecendo, a igreja está se reunindo e como família, a gente continua sendo família. A família separada, ela não deixa de ser menos família do que ela é. Então, a gente está com muita saudade de vocês, a gente espera poder estar junto de novo, mas a gente continua sendo um só corpo e a gente espera pelo tempo que a gente possa se ver de novo, tá bom? O Bruno vai fazer uma oração pra gente continuar nosso culto. Vamos orar então. Querido e bom Deus, estás no céu, muito obrigada por esse dia, obrigada por a gente poder estar se reunindo com a nossa família hoje, que o Senhor nos dê um ótimo culto, que o seu Espírito guie esse culto, Pai, que possa ser um culto para a sua glória e que a gente continue se mantendo conectado durante essa quarentena uns com os outros, porque nós somos uma família, Pai, nós somos o corpo de Cristo, que possamos nos manter unidos nesses tempos difíceis. É isso que eu peço e agradeço muito por essa família maravilhosa. Em nome de Jesus, que eu oro muito grata a Deus. Amém. Amém. Vamos ficar agora com a continuação do nosso culto. Bom dia a todos. Bom dia. Queremos chamar vocês para fazer uma oração conosco. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de, através da oração, expor nossos pensamentos, nossos pedidos, Amém. poder chegar perto do Senhor dessa maneira, Amém. através da oração. Quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, pela igreja, Amém. pela oportunidade que temos, através da tecnologia, nos comunicar e ouvir a sua mensagem. Agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã, que hoje, distante uns dos outros, mas estamos juntos, através dos vídeos, através dos cultos, dos bate-papos bíblicos. Muito obrigado pela oportunidade que temos, Pai. Quero pedir ao Senhor, Pai, pelo nosso governo, para que o Senhor possa unir, Pai, as nossas lideranças e dessa maneira, Pai, o nosso país possa crescer, mesmo nessa situação de pandemia. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos, Pai, de poder ter o que comer, Pai, ter como os nossos trabalhos ainda. Sei que muitos perderam o trabalho, Pai. Muitos estão em dificuldades, Pai. Quero pedir por cada pessoa que tem passado por essa situação, para que essas pessoas possam, Pai, através
das nossas lideranças, Pai, ter a oportunidade de amenizar essa situação. Por favor, cuida de cada pessoa, cuida de cada brasileiro, cada ser no mundo inteiro. Que cada um possa, Pai, suprir suas necessidades, Senhor. Te rogo para que o Senhor possa estar com o nosso povo, estar conosco, e que cada um possa buscar o Senhor nesse momento de dificuldade. Oro muito agradecido porque o Senhor tem tirado tantas pessoas, Pai, dos hospitais. Tem dado de comer a muitas pessoas também. Oro muito grato por tudo. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, continuando essa oração, Deus, quero tanto agradecer ao Senhor, Pai, por o Senhor ouvir as nossas orações, Pai. Por saber de tantas pessoas, Pai, que já vêm sendo curadas, Deus, pelo poder da oração, Deus. Obrigada, porque nesse momento de dificuldade que o mundo todo passa, Senhor, muitas pessoas têm se voltado ao Senhor e têm orado ao Senhor, Deus, têm buscado o Senhor de todo o coração, Pai. Entendido, Deus, que a nossa vida é tão passageira, Pai. Precisamos tanto nos relacionar com o Senhor, Deus, te conhecer, Pai. Muito obrigada, porque em tudo o Senhor trabalha para o nosso bem, para o nosso crescimento. Temos aprendido tanto, Pai, tantas coisas, tantos valores com tudo isso. No entanto, Pai, eu quero rogar ao Senhor a Tua misericórdia pelos profissionais, Pai, que estão expostos ao Covid, Deus, pelas pessoas que estão trabalhando nas áreas que são essenciais, Pai. Quero te orar, Senhor, pela volta do comércio, Pai, pelas atividades que agora vamos começar a voltar ao nosso ritmo, Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor nos proteja, Pai, os nossos familiares, proteja os nossos idosos, Pai, proteja as pessoas que têm doenças crônicas, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude a conhecer esse inimigo, Pai, que temos, que ainda há tanto para se conhecer, Deus. Eu peço por cura, Deus, eu peço pelas vacinas, te agradeço já por tantas descobertas que já têm sido feitas, Pai, e que com certeza vão ajudar tantas pessoas a não sofrerem, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Fica conosco, fica com esse culto, com tudo que vamos fazer, com tudo que vamos aprender do Senhor, Deus. Eu te oro grata por tudo, por o Senhor nos proteger, nos guardar até hoje, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por estarem juntos conosco nesse momento de oração. Amém. Caso vocês tenham, qualquer um de vocês tenham um pedido de oração para fazer, na descrição do vídeo há um link que leva vocês para um formulário. Nesse formulário vocês podem fazer o pedido de oração de vocês e tem um grupo de pessoas que vão orar especificamente pelo seu pedido. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Vamos continuar com o nosso culto. Amém. Bom dia, igreja. Meu nome é Luana Farinazo. Eu faço parte da Igreja em Casa lá de Niterói. E eu vim dar uma ótima notícia. A Letícia foi batizada sábado passado. Ela é uma estudante de nutrição lá da UF em Niterói. E ela vai dar um recadinho, vai se apresentar para vocês. Eu espero que vocês a recebam com muito calor, com muita alegria, porque nós temos mais uma irmã na fé. Bom dia, igreja. Meu nome é Letícia e faz exatamente uma semana que eu fui batizada na sede aqui da Tijuca. Eu acho um pouco estranho, não vou admitir, me apresentar assim por chamada, sem poder olhar no rosto de cada um de vocês. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei e por fazer parte dessa fé com vocês. Quando tudo isso acabar, eu queria muito poder conhecer cada um de vocês pessoalmente. E eu também queria desejar um ótimo domingo e um ótimo culto para todo mundo. Beijo. Bom, Lê,
Jesus Cristo foi Deus que veio nessa terra, morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou para ser vida, e que hoje está sentado ao lado de Deus. Sim, eu creio. Então, qual é a sua boa confissão? Jesus Cristo é meu Senhor. Jesus, Jesus, eu amo a Ti, por morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer, sou grato por me amar assim. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E Tu eu és o canto Senhor, e és o Rei dos Reis, louvo ao Todo-Poderoso, Rei que é Senhor das digno. Leis. E Deus eu Emanuel, danço és e o grande eu prosto sou, príncipe da paz, diante que de ti, ressuscitou, Senhor. E que eu venceu na canto cruz, e dando salvação, louvo ao trazendo Rei vida, que é paz e libertação. digno. E És eu o Alfa, danço o Ômega, e princípio e prostro fim, Salvador e diante Messias, és de ti, tudo pra Senhor. mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo Tu és santo, e poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E Tu eu és o Senhor, canto és e o Rei dos Reis, louvo ao Todo-Poderoso, Rei que é Senhor das digno. Leis. E Deus eu Emanuel, danço és e o grande eu sou, prosto príncipe da paz, que diante de ti, ressuscitou, Senhor. E que eu venceu na canto cruz, e dando salvação, louvo ao trazendo Rei vida, que paz é e libertação. digno. E És eu o Alfa, danço o Ômega, e princípio e prostro fim, Salvador e diante Messias, és de ti, tudo pra mim. Senhor. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, és o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das Leis. Deus Emanuel, és o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, que venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador e Messias, és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver. Jesus, Jesus, eu amo a Ti, Jesus, Jesus, eu amo a ti. por morrer na cruz por mim. Por morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer, Agora é tempo de por me dizer. amar assim. Sou grato por me amar assim. Quando prego Sua palavra, Quando prego tua palavra, algo queima em meu ser. algo queima em meu ser. Porque nessa caminhada, Porque nessa caminhada eu vou pregar até morrer. eu vou pregar até morrer.
ti. Jesus, Jesus, eu amo a ti. Por morrer na cruz por mim. Por morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer. Agora é tempo de dizer. Sou grato por me amar assim. Sou grato por me amar assim. Quando eu prego tua palavra. Quando prego sua palavra. Algo queima em meu ser. Algo queima em meu ser. Porque nessa caminhada. Porque nessa caminhada. Eu vou pregar até morrer. Eu vou pregar até morrer. E no vale das montanhas. Jesus me acompanha. Quando animo os meus irmãos. Jesus me acompanha. Quando eu prego tua palavra. Jesus me acompanha. Até o final. E no vale das montanhas. Jesus me acompanha. Quando animo os meus irmãos. Jesus me acompanha. Quando eu prego tua palavra. Jesus me acompanha. Até o final. Amém. Ouvi Deus cantando pra mim. ouvi Deus cantando pra mim. sim, ouvi Meu Deus cantando pra mim. 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 sim, ouvi Meu Deus cantando pra mim. ouvi Meu Deus cantando pra mim. sim, Deus canta e se alegra, é tão linda a sua canção. Ele diz, não tenha medo, renovarei seu coração. Ele é justo e está contigo, poderoso para salvar. O seu canto me anima e me dá forças pra lutar. Ouvi Meu Deus cantando pra mim. ouvi Meu Deus cantando pra mim. sim, ouvi Meu Deus cantando pra mim. ouvi Meu Deus cantando pra mim. Cantem juntos, cantem forte, porque Deus nos perdoou. Por causa do sangue de Cristo, nossa vida o alegrou. Glorifiquem o seu nome, o exaltem com fervor, perseverando a cada dia, semeando seu amor. Ouvi Meu Deus cantando pra mim. ouvi Meu Deus cantando pra mim. sim, ouvi Meu Deus cantando pra mim. ouvi Meu Deus cantando pra mim. eu ouvi Meu Deus cantando pra mim. ouvi Meu Deus cantando pra mim. sim, ouvi Meu Deus cantando pra mim. meu Deus cantando pra mim. Amém. Você se lembra? Você se lembra de um tempo em que nem sabia o que é uma máscara N95? Em que as únicas pessoas que conheciam o ventilador mecânico eram os profissionais da área de saúde? Se lembra quando a palavra social vinha acompanhada de palavras como encontro, atividade ou passeio? E uma saudação calorosa não parecia tanto com isso, mas com isso? Um tempo onde as escolas eram lugares onde você tinha que levantar a mão de verdade. Lembra das festas de aniversário? Eram divertidas. Casamentos, formaturas e até os funerais. Você se lembra dos gritos dos torcedores nos estádios lotados e as músicas cantadas junto com os artistas nos shows? E pessoas, muitas pessoas, saindo de viagens, comendo no churrasco, ficando presas no trânsito, indo para o trabalho. Você se lembra de quando as coisas eram normais? Eu acho e me pergunto se algum dia alguma coisa foi normal. O novo normal. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria estar aqui e poder ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Temos vivido num momento que infelizmente não podemos ter o contato
pessoal. Tenho sentido tanta falta de abraçar, de beijar meus irmãos. Até mesmo quando a gente vê algum de vocês, dá vontade de fazer isso, mas a gente não pode fazer, né? Infelizmente, a gente está nesse período de isolamento social, um período delicado, um período sério, mas que eu tenho fé que Deus vai fazer passar esse negócio logo, logo. Então, oremos para que os cientistas descubram uma cura, uma vacina. E por mais que as pessoas anseiam por uma vida, voltar a uma vida normal, né? A gente sabe que enquanto não surgir a vacina, não vai ter não vai ter uma vida normal, mas digamos um novo normal. Então, essa semana, essa semana já teve afrouxamento da abertura dos shoppings, né? Então, a prefeitura já está começando a liberar algumas coisas. E eu estava vendo a reportagem e, bom, tem que ter fila, tem que ter as pessoas que entram no shopping, têm suas temperaturas medidas, tem tapetes, né, para desinfetar os sapatos, tem limitações de pessoas dentro do shopping. Inclusive, eu estava vendo essa semana, no primeiro dia, várias lojas já foram multadas por aceitar aglomeração de pessoas. Então, não é o normal, é o novo normal. Por mais que as pessoas desejam, é uma coisa que a gente tem que, de fato, temos que orar a Deus para a gente voltar ao normal. Né? E a gente fica pensando no nosso filho também, quando ele voltar para a escola, se a gente vai colocar máscara, óculos e tudo mais, né? Daqui a pouco vamos comprar uma roupa de astronauta para ele. Mas, na verdade, Deus, Ele sempre teve um novo normal. Uma vida com Deus é diferente. E hoje é o último sermão dessa série de 4 sermões sobre o novo normal, e eu gostaria de falar sobre Paulo. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso. E queremos de fato orar, Pai, para que os cientistas descubram uma vacina para essa doença, Deus. Mas que principalmente, Pai, que possamos viver o seu novo normal. Que possamos viver segundo a tua vontade, Pai. Que possamos viver guiados por tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Eu oro essa manhã, Deus, para que o Senhor abra os corações, para que a palavra entre nos corações e transforme vidas, Deus. Por favor, eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, vamos falar sobre Paulo. Primeiramente, vamos abrir em Atos, capítulo 9, versículo 1. Mas antes de nós lermos, eu queria apresentar para vocês qual era o contexto do momento aqui, da história. A igreja estava sendo fortemente perseguida e a igreja começou a crescer. E os cristãos, com o crescimento, os cristãos começaram a ser perseguidos. Até que a culminância disso foi com a morte de Estevão, o primeiro cristão a ser morto como mártir, né? E Saulo, né? Antes de Paulo, ele se chamava Saulo. Então pode ser que às vezes aqui eu me confunda, tá? Mas eu estou falando da mesma pessoa, a partir de Atos 13, que ele começa a ser chamado de Paulo. Mas Saulo estava ali do lado, presenciando aquela morte. E a Bíblia fala que ele estava alimentando aquela perseguição. E com isso os cristãos começaram a se espalhar, porque houve medo na igreja.
As pessoas sabiam que se eles não se espalhassem, eles iam morrer. E foram para cidades próximas. E Saulo, e aí que entra a história de Saulo. Então vamos ler em Atos capítulo 9. O interessante aqui, é que Lucas, que escreveu Atos, ele narra a conversão de Saulo 3 vezes. Porque foi algo realmente incrível. Acredito eu que seja esse motivo. Né? Bom, o Espírito Santo tem um propósito, mas o fato é que ele narra 3 vezes. E no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. Nós teremos o capítulo 9 como base, mas vamos permear um pouquinho em 22 e 26 também, tá bom? Então vamos ler. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quem é esse homem, Saulo, que podia pedir carta para o sacerdote para prender cristãos? Bem, Saulo era um judeu nascido em Tarso, na capital da Cilícia, um importante centro cultural do Império Romano na época. Foi educado, teve uma educação elitizada, feita por Gamaliel, onde ele aprendeu sobre toda a cultura da época, tanto a cultura grega, filosofia, cultura religiosa. E ele cresceu em Jerusalém. Teve um berço religioso, era filho de hebreu, era um judeu puro sangue, digamos. E quanto à religião, quanto à lei, ele era um fariseu. Ele era um fariseu e ele não era só mais um fariseu. Ele era um fariseu altamente zeloso, respeitado dentro da religião judaica, pelo seu zelo, pelo seu cumprimento da lei. E ele tinha um problema, Saulo. Ele não aceitava Jesus Cristo. Ele não reconhecia Jesus como o Filho de Deus. Afinal, foi um homem que morreu sendo crucificado, açoitado. Antes disso, ele foi açoitado, foi humilhado. Morreu a pior forma que alguém pode morrer na época. Como esse homem seria o rei, Saulo não o respeitava. E por isso ele não aceitava a perseguição dos cristãos. Por isso ele perseguia os cristãos, ele não aceitava o cristianismo, desculpa. E uma coisa que eu vejo, o que me questiona é, puxa, mas ele conhecia o Velho Testamento, mas ele não conseguia entender Jesus, ele não conseguia entender a profecia sobre Jesus no Velho Testamento. Sabe, irmãos, isso me faz pensar que o fato da gente ler a Bíblia, eu sou um cristão há 31 anos, e o fato de eu ler a Bíblia, de eu conhecer a Bíblia há 31 anos, não me faz maior conhecedor de Jesus. Isso é algo que tem a ver com experiência com Cristo, tem a ver com as suas intenções no seu relacionamento com Deus. A gente vai falar mais sobre isso. E Saulo, para estudar esse texto, eu dividi em 3 momentos a vida dele. E o primeiro momento que eu vou falar é Saulo, o fariseu. Depois eu vou falar de Saulo, o fariseu quebrantado. E por último eu vou falar sobre Saulo, o cristão, em um novo normal. O fato é que Saulo não aceitava esse novo normal na vida daqueles judeus. E a Bíblia fala que no versículo 1, que ele respirava ameaças de morte. Era como ele sentia o desejo, a vontade de ver aqueles cristãos sendo presos e sendo mortos. Ele estava animado e ansioso por isso, para isso acontecer. E Damasco foi uma das cidades que vários cristãos, diante da perseguição, foram para lá.
E Paulo falou, bom, eu vou lá também, eu quero acabar com esse movimento, com essa seita que prega Jesus, o Filho de Deus. Porque ele não suportava o cristianismo. O zelo dele, o zelo cego dele pela lei era tão grande que ele não aceitava. A Bíblia fala lá em Atos 8, no versículo 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A Bíblia fala que Saulo devastava a igreja, destruía a igreja. Ele era realmente um peso na vida dos cristãos. Os cristãos ficavam preocupados com ele. Em Atos 26, 11, também ele fala, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei aí às cidades estrangeiras para persegui-los. Saulo, ele não media esforços para perseguir cristãos. A Bíblia fala que ele os forçava a blasfemar contra a palavra de Deus, contra Cristo. Fala que ele ficava furioso. Se você parar para avaliar isso, era um sentimento muito grande, muito ruim que ele tinha no seu coração. Sabe, é possível acreditar que um homem desse pode ter uma vida transformada? E hoje eu vou falar sobre isso, o novo normal, o fruto do poder transformador da graça. Jesus acreditava que Paulo poderia ser transformado. Vamos falar sobre o segundo momento de Saulo, um fariseu quebrantado. Isso inicia no versículo 13. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Aqui, imagina a situação. Saulo estava quase chegando em Damasco, ansioso por esse momento, onde ele poderia pegar cristãos e prender cristãos. E de repente aparece uma luz enorme. Bom, uma luz enorme apareceu hoje na sua frente, dependendo de onde você estiver. Hoje temos tecnologia para isso. Mas naquela época, uma luz dessa, só algo do céu mesmo. E ele cai por terra, a Bíblia fala, estarrecido, espantado, talvez até mesmo com medo. E vem uma voz que fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? É interessante que quando Jesus aparece para Saulo, ele o chama pelo nome. Jesus já o conhecia. Jesus já sabia quem era Saulo. Talvez você que está nos assistindo hoje, talvez você nunca leu a Bíblia. Talvez você não conhece Jesus pela Bíblia. Talvez você só conhece Jesus apenas porque nós somos um país culturalmente religioso. Mas sabe, Jesus conhece você. Jesus conhece você e a mim. Ele conhece cada um de nós, o mais íntimo de nosso ser. Assim como ele conhecia Saulo. Vamos ler em Atos, capítulo 26, no versículo 14, o mesmo momento. É que Lucas ele acrescenta algo curioso aqui. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Me chama a atenção quando ele fala resistir ao aguilhão. O que era o aguilhão? O aguilhão era uma vara enorme,
que o lavrador usava quando o boi estava puxando o arado e ele tinha uma ponta de ferro, a ponta dessa vara era de ferro. E quando o boi não queria trabalhar direito, estava meio rebelde, o lavrador ia lá e cutucava o couro do boi com essa ponta. E o boi muitas vezes ficava mais rebelde ainda, ele às vezes ficava irritado, esperneava com aquele arado segurando ele não conseguia se soltar. E quanto mais ele se esperneava, mais aquela ponta entrava no seu couro. E chegava uma hora que ele tinha que parar. Ele tinha que se render. E aí Jesus o chama, Saulo, você está como um boi raivoso. Muda de atitude, vamos lá, enquanto você não parar, essa vara vai ficar te espetando aqui. Claro que aqui é um exemplo espiritual que Jesus estava falando com Saulo, mas o fato é que Saulo, ele já vinha prendendo cristãos e com certeza ele ouvia a mensagem para o seu coração. Isso deveria mexer com ele um pouco, mas ele não se entregava. Ele viu Estevão em Atos 7, no finalzinho de Atos 7, não estava no script essa escritura, mas aqui, finalzinho de Atos 7, e no versículo 59, versículo 60, quando Estevão estava morrendo, ele orou, pedindo misericórdia daquelas pessoas. Isso deve ter constrangido e mexido com o coração de Saulo. Era outro aguilhão que estava cutucando, mas Saulo não se rendia. Sabe, eu acho que hoje a Covid-19 pode ser um aguilhão. Eu acredito que Jesus usa essa situação para que a gente possa enxergar a Ele. Sabe, muita gente está em suas casas tristes, deprimidas, angustiadas, com medo, sem amizade, e ainda assim não busca Jesus. Ainda que esse aguilhão fique cutucando, ela fique sentindo, como o Rômulo falou semana passada, uma alma vazia, ela não busca Jesus. Minha pergunta é, o que você vai fazer diante do cutucão? Saulo tinha a opção de não seguir Jesus, tanto que Jesus começou aqui estabelecendo um diálogo com ele. Sabe, compare você com Saulo. Pensando em Saulo como um perseguidor de cristãos e assassino de cristãos, com certeza você vai se achar melhor que ele. Eu me acho melhor que ele. Agora, se compare com Jesus Cristo. Com certeza você não é melhor que ele. Nunca vai ser. Ele é o Criador do céu e da terra. Então você precisa dele. Porque humanamente podemos nos achar melhor que Cristo, que Saulo, perdão. Podemos nos achar melhor que Saulo, mas nós não somos melhor que Cristo. E se nós não somos melhor que Cristo, nós precisamos dele. Como você vai responder ao aguilhão? Nós estamos aqui no segundo ponto, no momento em que Saulo, o fariseu quebrantado, no momento de Saulo, o fariseu quebrantado. Ele entra aqui no momento onde ele começa a se quebrantar diante de Cristo. E ele faz a primeira pergunta, quem és tu, Senhor? Era nítido a ignorância que Paulo tinha sobre Jesus. E como eu disse no início, apesar dele conhecer o Velho Testamento, ele não conseguia ver as profecias de Cristo. Ele não conseguia ver Cristo ali. E por isso ele não o conhecia. Por isso é tão importante a gente ler a Bíblia com o olhar de pensar, caramba, eu conheço Jesus? O que a Bíblia tem para me ensinar sobre Jesus? Como eu tenho visto Jesus na minha vida? Como é essa graça de Cristo na minha vida? E muitas vezes a gente realmente fica cego, a gente se deixa levar pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. E a gente não entende qual é a vontade e o desejo de Cristo e quem é Ele.
A Bíblia fala aqui em João 17,3 que a vida eterna vem pelo conhecimento de Jesus e de Deus. Nós precisamos conhecê-lo e não levar uma vida simplesmente de fazer o que a Bíblia diz. E me entenda, precisamos praticar a Bíblia sim. Mas o que eu quero dizer é que essa obediência precisa vir permeada pelo entendimento de quem é Cristo e como é a sua graça. Isso transforma nossas vidas. Isso transforma nossas vidas. Saulo não conhecia Cristo. Saulo estava num processo agora de começar um quebrantamento. E a segunda pergunta de Paulo é: o que devo fazer? Bom, com certeza, afinal ele era um homem que vivia de fazer as coisas. Ele era obediente à lei, ele era zeloso. Lá no versículo, em Atos 22, versículo 10, ele pergunta isso, vamos lá. É a mesma situação, tá, gente? Só que narrada em Lucas em outro momento, né, em outro capítulo de Atos, ele fala diante de Cristo. Assim perguntei: o que devo fazer, Senhor? Então Saulo queria entender o que ele precisava fazer para poder conhecer Jesus melhor, para talvez para ser transformado. Ele começou a sentir que aquele aguilhão não dava mais para aguentar aquela dor. Nessa pergunta ele demonstra que ele realmente queria se entregar a Cristo. Saulo então entraria num processo de quebrantamento para um novo normal. Bom, e Jesus claramente respondeu a Saulo. Ele fala: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Saulo aqui, Jesus fala: olha, vai para Damasco. Vai para Damasco. E aqueles homens que estavam com ele, porque agora ele estava cego, ele estava indefeso, o acompanhou e o levou para Damasco. E lá, vamos ver o que aconteceu. O interessante é que Jesus usa 2 homens para continuar o trabalho de transformar a vida de Saulo. Vamos lá no versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Então, 2 coisas aconteceram aqui. Saulo foi para Damasco e ele ficou na casa de Judas. Foi o primeiro homem que Jesus usou. A Bíblia não fala o que Judas fez com Saulo. Só fala uma coisa: que ele o recebeu, que ele o acolheu em sua casa e permitiu que ele ficasse ali, orando e jejuando por 3 dias. Talvez nós precisamos de alguém que ore por nós. Que nos acolha. E que ore por nós. E que ore conosco. Você tem alguém que pode acolher você. Claro que nesse tempo de isolamento social, não estou falando que você deve ir, mas nós podemos fazer um acolhimento via digital. Podemos conversar. Podemos orar um com o outro. E o segundo homem que Jesus usou foi Ananias. A gente não vai ler, mas a Bíblia fala que Ananias, ele não queria ir
para Saulo, em direção a Saulo, a casa de Judas. Porque ele falou, Jesus, esse homem, ele persegue cristãos, ele mata cristãos, eu não quero ir lá. Talvez ele ficou com medo mesmo. Mas Jesus, sabiamente, falou, vá lá na casa de Judas, ele está orando. Ele não é mais aquele homem, ele está se transformando. Saulo estava lá orando porque ele estava se preparando para o novo normal. Ele estava buscando se relacionar com Jesus. E o mais interessante é que Jesus, no versículo 15, fala, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus tinha uma visão para Saulo. Jesus acreditava que Saulo poderia transformar a sua vida. Jesus falou para Ananias, olha, ele está orando e eu tenho uma visão para ele. Sabe, eu acredito que Jesus tem uma visão para cada um de nós. Até para aqueles que nós, na nossa forma humana de analisar, achamos mais difícil de mudar. Jesus tem uma visão. Jesus tem uma visão que você pode mudar aquela coisa no seu caráter que é mais difícil. Jesus tem uma visão. Precisamos olhar para Jesus. Ananias precisou olhar para Jesus para ter coragem e ir lá falar com Saulo. E continuando, então Ananias foi, no versículo 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Incrível, não? Aqui então, Ananias indo para a casa de Judas, encontrou Saulo e pôs a mão sobre Saulo e falou, irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho. Ele começou a falar de Jesus para Saulo. Ele não foi lá lidar com Saulo. Sabe, às vezes nós queremos lidar com as pessoas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que falar a verdade para um irmão, para um amigo, quando aquela pessoa erra. Porém, muitas vezes a gente quer mais falar aquilo que a gente acha que aquela pessoa quer mudar e não apresentar Jesus para ela, e não apresentar a visão que Jesus tinha por ela. Sabe, eu sou tão grato porque Deus tem usado pessoas para apresentar a visão de Jesus para a minha vida. Eu tive algo, por 17 anos, eu não conseguia enxergar algo tão claro no meu casamento que eu precisava mudar. Minha esposa vinha falando, eu não enxergava, e eu orava pedindo ajuda de Deus, para Deus fazer algo no meu casamento, mas eu não conseguia enxergar até que eu também, até não, mas eu ia também aos meus amigos, e todos eles apresentavam Jesus para mim, ninguém nunca me acusou, me julgou, mas apresentou Jesus para mim. E, puxa, isso foi tão gratificante. Sabe, minha esposa, ainda com meus erros, ela sempre teve paciência comigo. Sempre me ajudou, sempre nos serviu. Nesse momento, agora, ela tem nos servido tanto aqui em casa. Apesar dela estar trabalhando, eu não consigo fazer a metade das coisas que ela faz. Mas sabe, eu sou tão grato, porque Deus usou pessoas, minha esposa e meus irmãos e meus amigos, para apresentar Jesus para mim. Às vezes a gente demora a ver, precisamos orar para ver Jesus às vezes. E precisamos orar para apresentar Jesus às pessoas também. E finalmente Paulo então,
entra num novo momento na sua vida, no novo normal. Saulo é batizado e entra como um cristão no novo normal. Isso é maravilhoso. Como Letícia, que foi batizada há uma semana, ela está vivendo um novo normal agora. Bem-vinda, Letícia, ao reino de Deus. Paulo aqui estava quebrantado. A Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo, que ele retomou as forças. E sabe, a Bíblia fala lá no versículo 19b, Saulo passou vários dias com os discípulos lá em Damasco. Paulo, ainda assim, batizado como cristãos, viveu em comunidade, viveu em Damasco. Não tem como você ser um cristão sozinho. Você precisa dos irmãos, você precisa da igreja. Como é a sua vida hoje? Até mesmo você, cristão, você tem vivido em comunidade com os irmãos? E você que tem interesse em conhecer a Bíblia, você vive em comunidade? A Bíblia deixa claro o valor de viver em comunidade. Jesus vivia em comunidade. E no versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Paulo, então, por conta da gratidão que ele tinha, agora no novo normal, ele entendia que ele precisava chamar as pessoas a conhecer a conhecer Jesus, a ver que Jesus era o Filho de Deus. Ele começou a evangelizar porque ele era grato. Sabe, eu passei tanto tempo da minha vida falando, convidando pessoas para conhecer a igreja. Mas eu não consegui, porque eu sabia que era certo, mas eu não conseguia expressar o amor que Deus tinha por mim e que Deus tem por mim. Eu não entendia que a graça deve me motivar a chamar pessoas a conhecer Jesus. Paulo estava motivado pela graça. E as pessoas lá no versículo 21, todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Paulo, então, por causa da sua coragem, ele estava anunciando, as pessoas ficaram espantadas porque ele estava no novo normal, ele não era aquele cara mais que estava prendendo Jesus. Ele estava transformado. De perseguidor, agora, como nós vemos aqui, ele passou a ser perseguido. De alguém que fechava a boca dos cristãos, quando falava de Cristo, ele começou a proclamar Cristo. De alguém que tinha parceria com os fariseus, com os sacerdotes judeus, ele passou a ser contra eles. Alguém que era movido pela lei, agora estava movido pela graça. E a Bíblia fala que ele crescia cada vez mais. Que ele se fortalecia cada vez mais. E ele demonstrava Jesus às pessoas. Paulo começou a entender tanto a graça de Jesus que ele começou a demonstrar para as pessoas quem ele era. Ele sabia, ele expressava Jesus. Sabe, irmãos, é isso que a gente precisa, demonstrar Jesus para as pessoas. Tirar da palavra de Deus quem é Jesus. Quem é Jesus? Isso foi tão especial. É tão especial poder entender o novo normal na vida de Saulo. Sabe, para terminar, eu queria deixar 3 dicas práticas. A primeira coisa, a graça de Cristo tem poder de transformar qualquer pessoa. Deus, Cristo Jesus, tem poder para transformar qualquer pessoa. Sabe, quem dá limite ao poder de Deus somos nós, com nossas mentes. Mas Cristo tem poder. Cristo é o Criador do céu e da terra. Ele tem poder, acredite nisso. Ele tem poder.
A graça de Cristo transforma qualquer pessoa. Irmãos e amigos, nunca deixe de acreditar nisso. Você pode mudar porque Cristo tem poder. O outro pode mudar porque Cristo tem poder. Ele transforma através da sua graça e do seu Santo Espírito. A segunda dica, o poder transformador da graça fortalece os relacionamentos. Sabe, hoje nós estamos vivendo um momento onde é nítido que muitas pessoas têm percebido que não têm relacionamentos. Até cônjuges estão brigando agora, porque conviveram junto por anos, mas nunca tiveram interesse de um conhecer o outro. Não tiveram interesse de aprofundar os relacionamentos entre si. E agora que precisam conviver juntos, pouca separação, não conseguem. Famílias vivendo numa crise profunda de relacionamento, filhos sendo até violentados nas suas famílias, porque não tem relacionamento. Sabe, em Jesus transforma os relacionamentos. Acredite, tem sido tão gratificante estar com os nossos irmãos nos bate-papos virtuais, nas igrejas em casa, em oração, podendo falar do nosso coração, ligando. Puxa, eu estou tão feliz porque eu consegui restabelecer, né? A gente conseguiu voltar a ter contato com Ananias, com o irmão que foi Ananias na minha vida, o Rolando, que hoje mora em Miami. É um irmão tão especial. E a gente a cada 15 dias temos nos falado como tem sido bom. Sabe, Cristo, o poder transformador da graça de Deus atua nos relacionamentos. Queira ter relacionamento profundo, vale a pena. Jesus, ele adora os relacionamentos. E para terminar, a terceira dica, o poder transformador da graça me motiva a evangelizar. Sabe, a gente precisa evangelizar sim, mas motivados pela graça. Porque Cristo nos transformou, porque Cristo mudou nossas vidas, e não porque nós temos a responsabilidade. Como eu disse, quando eu evangelizava, porque eu sabia que eu tinha que fazer, e quando eu não fazia, eu ficava culpado. Sabe, a graça precisa ser a motivação para nós falar de Deus para as pessoas, apresentar Cristo às pessoas, sabe? Seja movido pela graça, busque entender essa graça, busque entender Jesus. E você vai ver Cristo fazendo grandes coisas na sua vida. E eu tenho certeza que assim a gente vai poder encher nossos corações de fé e ver o poder transformador da graça de Deus. Amém? Então é isso. Agora eu vou fazer uma oração pela ceia e logo depois teremos a oferta antes de terminar o nosso culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor mostrou por meio dessa passagem como Cristo transforma. Como Cristo transformou a vida de Saulo. Como Cristo transformou a minha vida e a vida de tantos cristãos, Senhor. E nos tirou de uma vida normal e nos trouxe para um novo normal. Pai, que possamos encher nossos corações do entendimento de quem é Jesus, Pai. E que possamos olhar para a cruz e entender que Cristo deu a vida por nós, para que pudéssemos entender o poder dessa graça transformadora. E nesse momento queremos ceiar, comendo do pão que representa o corpo de Cristo sacrificado na cruz. Tomar do suco de uva que representa o sangue dele derramado para o perdão dos nossos pecados. Pai, que possamos deleitar no teu amor, reconhecendo esse sacrifício e encher os nossos corações de gratidão, de fé e de esperança. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos juntos nesse domingo, podendo adorar a Deus. Eu espero de todo o coração que todos estejam bem, seguros com suas famílias. Esse é um momento que exige de nós muita paciência, muita espiritualidade, um momento que exige que a gente esteja andando perto de Deus, né? E então tenho certeza que a gente vai vencer esse momento, que vamos sair mais fortes espiritualmente dele, aprendendo muitas coisas. Então que a gente possa estar firmes e perto de Deus. Bom, para compartilhar hoje sobre a oferta, eu estava pensando sobre o momento que nós estamos vivendo. Quando a gente olha hoje à nossa volta, existe muita necessidade. Existe muita necessidade na área da saúde. Vemos aí o que está acontecendo. Existe muita necessidade, como decorrência disso, também agora na área da economia. E aí isso já começa a afetar os nossos trabalhos, os nossos salários, né? E a gente ainda tem uma jornada pela frente sobre isso. Ou seja, existe uma necessidade tão grande à nossa volta, que eu não sei como você se sente, mas às vezes eu me sinto incapacitado de ajudar. Ou que a minha ajuda, qual é a diferença, a minha capacidade, a capacidade da ajuda que eu posso dar de fazer a diferença numa situação como essa. E isso talvez deixe a gente até não tão animados ou não tão convictos da importância, mesmo nesse desafio, da gente permanecer firmes nas nossas ofertas. Eu queria ler com vocês então uma passagem que está lá em João, capítulo 6, que fala um pouquinho sobre um momento parecido na Bíblia, e aí vamos fazer algumas reflexões. Vamos lá juntos. Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Você imagina, eles estavam num lugar afastado e de repente tem lá uma grande multidão chegando, não era cedo, e eles estão, vamos colocar assim, pensando como é que a gente vai arranjar comida para toda essa gente. Continuando então no versículo 8. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Você imagina aqui essa situação? A gente não está falando de uma situação pequena, estamos falando de 5.000 homens. Chegaram ali 5.000 homens naquele lugar. Estavam os seguidores de Jesus. E havia ali uma necessidade, havia fome de 5.000 homens. E o que você faz? Né? E aí aparece o menino. Eu não sei qual foi a história desse menino. Eu não sei se eles saíram perguntando: quem aí tem alguma coisa para ajudar, para a gente ajuntar, para poder alimentar o povo. Eu não sei qual foi a história, e eu acredito que tenha sido algo nessa linha, porque eu sei que o menino trouxe o que ele tinha. E o que ele tinha era pouco. Não era pouco. Porque, mesmo sendo pouco aos olhos dos homens, estava ali Deus. E Deus pode multiplicar o pouco e fazer com que o pouco chegue a muitas pessoas. E aí você vê aqui, na figura desse menino, uma oferta. Uma oferta que parece que não é compatível com a necessidade. Mas você vê aqui a fé, você vê aqui a decisão dele, a compaixão, olhar para o outro. Se eu tenho e eu olho para o outro que não tem, eu vou dar. E você vê a gratidão a Deus. Eles estavam ali,
passando um tempo incrível com Jesus. E com certeza todos ali estavam muito agradecidos, vendo todos os milagres e vendo a esperança deles brilhar novamente. Então hoje, irmãos, esse é o pensamento que eu queria deixar conosco. A gente pensar nas nossas ofertas, que nossas ofertas, quando a gente olha esse mar de necessidade que a gente tem, pode parecer pouco, pode parecer que você tem só alguns pãezinhos e uns peixinhos, e que isso não vai dar para alimentar a multidão. Mas eu queria muito te animar a ter fé, queria muito te animar a estar convicto, a estar compromissado, a dar a sua oferta. Porque mesmo aquilo que parece pouco para nós, aos nossos olhos, Deus faz milagres, Deus multiplica. E aí muitas pessoas podem ser atendidas por causa do poder de Deus e por causa da nossa fé. Então que a gente possa orar nesse momento e agradecer a Deus pela possibilidade que a gente tem de ofertar. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado porque nós podemos prestar ao Senhor o nosso culto, porque nós podemos dar as nossas ofertas. Pai, eu sei que aquilo que temos às vezes parece aos nossos olhos pouco frente à necessidade, pouco frente à necessidade que estamos passando como sociedade, pouco frente à necessidade que temos como igreja de atingir, de alcançar as pessoas. Mas ajuda nosso coração, Pai, a ter os olhos espirituais. Ajuda o nosso coração a enxergar a verdade pela fé. E que essa verdade pela fé, unida com a compaixão que temos pelas pessoas, e unida pela gratidão que temos por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, nos dê o espírito não só de ofertar, mas de ofertar com alegria. E Pai, por favor, que o Senhor multiplique os nossos recursos, para que eles possam ajudar a muitas pessoas. É o que nós te pedimos. Cuida do nosso país, cuida da nossa sociedade, tem misericórdia dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Pai. Que o Senhor possa, com seu carinho, com seu amor imenso, nos abraçar, Pai. Te agradecemos por tudo e te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado a todos pela participação desse culto de adoração a Deus. Bem, hoje nós estamos encerrando de uma forma diferente. Logo que eu terminar aqui, nós teremos um breve vídeo falando sobre o próximo culto, que será com a participação de todas as igrejas do Brasil, ok? Fique aí conosco, veja, vai ser bem rapidinho. E não esqueça de dar um joinha aí e deixar um breve comentário, ok? Tchau, tchau, até o próximo domingo. Em nome da Igreja do Sul Fluminense. Eu sou da Igreja de Brasília. Estamos aqui representando a Igreja de Campinas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Somos a Igreja de Cristo em Cláudio, Minas Gerais. Um abraço dos irmãos aqui de Goiânia, representando a Igreja de Guarulhos. Um abraço a todos em nome da Igreja do Recife. Sou a Vânia, aqui da Igreja de Ribeirão Preto. Eu sou a Carol, aqui da Igreja de São José do Rio Preto. Somos da Igreja de Cristo Internacional de São Gonçalo. Somos da Igreja de Salvador.